Olá! Estamos agora no segundo vídeo da nossa Semana da Psicossomática. E o que é psicossomática? São aquelas doenças que a sua mente doentia acaba gerando. Bom, nesse segundo vídeo, primeiro eu quero agradecer as pessoas que assistiram o primeiro, e se você não assistiu o primeiro, sugiro que assista o primeiro antes, senão pode ser que você não pegue a onda. Então assista o primeiro. Falo fortemente, não, assiste o primeiro antes, ok? Mas aqui, nesse segundo vídeo, então agradecendo o feedback, agradecendo as mensagens que eu estou recebendo aqui, que está me estimulando cada vez mais a mergulhar profundamente nesse universo que para mim fez a diferença. Eu quero também que para você faça a diferença e encontre esse mundo mais saudável. Olha, descobrir que é possível ter uma vida mais saudável é algo que todo mundo deveria ter. E é essa oportunidade que eu e a minha equipe estamos trazendo para você. Eu vou falar para você agora a seguinte coisa. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que a sua família tem influência sobre as suas doenças? Se você assistiu o primeiro vídeo, você já sabe, né? Já tem uma ideia. Você acredita também que aquelas doenças que eu vou carregando aqui dentro de mim tem raízes lá no passado? É claro que tem, é claro. A sua forma de olhar para a vida, o seu jeito, a sua dinâmica emocional, a sua mentalidade. E como é que você cria essa mentalidade e essa dinâmica emocional? Adivinha onde? Adivinha? Na infância com a sua família. Você aprendeu a falar português, adivinha com quem? Bom, se você fala outra língua também, adivinha com quem? Lá atrás, com seus pais, na sua infância. O que é saúde? O que é amor? O que é família? O que é saudável? O que é doentio? De onde você trouxe esses conceitos? Da sua família. O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é sexualidade? O que é trabalho? O que é dinheiro? O que é doença? O que fazer para melhorar a doença? Será que eu posso pedir para o outro ou falar para o outro dos problemas que eu tenho? Eu posso me abrir? Eu devo me fechar? Eu posso buscar ajuda? Eu não devo buscar ajuda? Eu tenho que sofrer sozinho? Eu tenho que dramatizar e transformar uma doença desse tamanho num negócio deste tamanho? Ou eu tenho uma doença desse tamanho e me expresso desse? Adivinha de onde veio tudo isso? Da sua experiência infantil em relação a tudo que aconteceu de importante na sua vida. E neste vídeo eu vou falar o quê? Das doenças na família que afetam os elementos que tem na família. Então vamos lá. Imagina a seguinte situação. Então, o meu avô teve um infarto aos 52 anos. O meu pai teve um infarto aos 51. Eu vou ter infarto quando? Aos 50, 51, 52, 49? E o meu filho? Interessante, né? Isso aqui parece brincadeira, mas isso aqui é extremamente comum. Inclusive, tem um nome, chama identificação melancólica. E assim, não, mas você entendeu, Fernando, é genético, é genético, é genético. Ou você tem notícia do que está acontecendo com o mundo da genética hoje em dia? Depois do projeto Genoma, que eles acreditavam que ia encontrar genes para todas as doenças e não encontraram, acreditavam que tinha em torno de 150 mil genes, aí depois descobriram que o ser humano tem só 23 mil. Oh, não tinha tanto gene assim, não é tão diferente dos outros animais. É verdade. Não, então, mas e as doenças que a gente chamava de genética, Bom, eu vou te falar uma coisa. Existe uma coisa que é genótipo e fenótipo. O que é genótipo e fenótipo? Genótipo é o que está escrito lá no código genético, está escrito isso. E o que é fenótipo? É influência do meio, influência do meio. Conforme o meio altera, isso vai fazer com que eu expresse mais ou menos as minhas características genéticas. Fernando, não entendi nada. Você pode ser mais claro? Posso. Então imagina, por exemplo, eu vou pegar uma semente de goiabeira e vou plantar na praça, na frente da minha casa. Vai nascer o quê? Um pé de goiaba, é óbvio, né?
E se você pegar essa mesma semente e plantar lá no fundo do seu quintal ou na sua praça, ali na frente da sua casa, por exemplo, se você plantar, vai nascer o quê? Fernando, vai nascer uma goiabeira. É óbvio, porque é goiabeira. Mas é a mesma árvore, com a mesma quantidade de galhos, vai dar um fruto exatamente igual que daqui? Será que é mais doce? Será que é menor, maior e assim por diante? Não veio da mesma semente? Veio, mas tem um efeito do quê? Do meio ambiente. Que meio ambiente? Clima, hidratação, água, umidade, se está seco ou não, características do solo. Isso é influência do meio. E você, quando vem numa família, o seu meio é a família. Geralmente eu falo assim, o pessoal quando fica assim, não, Fernando, é genética, então se é genética não tem nada a fazer, sabe? Eu herdei os genes e acabou. Se eu pegar um cachorro e colocar numa família de obesos, mórbidos, esse cachorro daqui a 3 meses, como é que ele está? Você tem noção? E será que é a genética dele, que ele ficou desse tamanho? E se eu pegar esse mesmo cachorro e colocar numa família que é de tudo de triatletas, que vivem correndo para cima e para baixo? Como é que fica esse cachorro? O que fez a mudança desse animal de um lado para o outro? É porque a genética dele? Não, é porque a influência do meio. Então a família é o grande meio. A família é onde você começa a aprender sobre como funcionar na vida. Por exemplo, que tipo de alimento você vai comer, qual a quantidade de alimento, qual é a frequência alimentar. Por exemplo, só de falar nisso aqui, como também é o que é exercício físico ou o que não é exercício físico, o que é mais saudável na vida para uma família, o que não é saudável. Por exemplo, eu tive um cliente que a mãe dele acreditava que a família, como tinha muitos problemas de suicídio e psicose, ela acreditava que a família, os antepassados, né, os irmãos e tios, ficaram assim porque não se alimentavam bem. E sabe o que ela fez com esse filho? Começou a dar bastante comida. Adivinha para quê? Para a mente dele não ficar fraca. E adivinha o que aconteceu? Ele virou um obeso mórbido. E agora? Nessa mentalidade fica assim, eu estou fazendo isso para proteger o meu filho. Deu certo? E foi interessante que a hora que ela olhava para o filho e via ele obeso mórbido, sabe o que ela falava? Filho, você está gordo demais, é perigoso, porque tem muitas doenças, problemas do coração. Você precisa ir ao médico. Aí quando ele vai no médico, e é interessante, esse cliente é médico, sabia? Ele vai no médico, isso eu estou falando na adolescência, ele ia no médico, o médico falava o quê? Precisa emagrecer urgentemente. Aí começa a dar uma dieta. E aí quando ele parava de comer, adivinha como é que a mãe ficava? Enlouquecida, porque se você não comer direito, você vai ter a mente fraca, e se você tiver mente fraca, você vai para o caminho de psicose, de suicídio da família, porque a família tem mente fraca. Que loucura, né? É assim que funcionam as doenças. O campo da doença é interessante, né? Eu falo muito de campo. Tem uma criança dentro de um campo familiar. Se esse campo familiar for saudável, essa criança tem tudo para ter um caminho mais saudável. Eu vou falar um outro caso, quer ver? Um outro caso que eu atendi foi aqui nos Estados Unidos. Eu estou gravando aqui nos Estados Unidos, em Miami. Eu estava fazendo um curso, foi lá em Fort Lauderdale. E aí teve uma situação muito interessante, porque tem um casal que me procurou desesperado porque tinha um problema com a filha. A filha tem 3 anos e tinha uma dificuldade enorme de evacuar e já tinha passado por vários profissionais, fez um monte de exames e ninguém descobria nada. E a família estava sofrendo, essa criança sofria e eles não sabiam mais o que fazer. Porque era um drama rotineiro todo dia essa história. E a criança sofrendo porque não conseguia evacuar de uma forma adequada. E aí eles descobriram que eu estava vindo para cá e vieram atrás de mim e me pediram para ver o que eu podia fazer, se eu podia ajudá-los nisso. E felizmente eu pude fazer algo. E aí atendi esse casal. Dentro do grupo, do curso que eu estava fazendo, eles faziam parte, eu fiz o atendimento e foi interessante. Quem que eu atendi? A criança? Não. Eu falei, não, a criança tem que vir. Não, não precisa, eu quero ver os pais, são os pais que eu tenho que ver. São vocês dois. E aí eu fiz um trabalho com os dois e identifiquei uma série de dinâmicas que estavam acontecendo na relação do casal, no campo da família que eles montaram e que tinha origem aonde?
na família de origem dos dois. A mulher com conflitos emocionais que trouxe lá do pai e da mãe dela e estavam sendo reproduzidos de uma forma inconsciente dentro dessa família que ela montou, e o marido a mesma coisa. Mas os dois estavam oferecendo para a criança o amor que eles tinham, só que o amor estava doentio. Conflitos do passado desses dois estavam afetando e se somando dentro da família atual. E sabe quem estava carregando esse monte de conflitos? Aquela criança de 3 anos. E aí, no momento que eu identifiquei, pude trabalhar essas dinâmicas dos pais que trouxeram lá dos avós dessa criança e pude identificar e trabalhar para mudar a mentalidade, a forma emocional, a dinâmica sistêmica. Eu vou falar mais sobre isso no terceiro vídeo, que são níveis de cura, tá? Quando eu consegui fazer isso, compreender e trabalhar isso aqui, adivinha o que aconteceu? Foi muito interessante. Logo depois do trabalho, a mãe veio me agradecer muito e falou assim: Fernando, não sei o que você fez, mas parece que você tirou toneladas das minhas costas. Alguma coisa aconteceu, mas dentro de mim está numa leveza enorme. O marido também. O que aconteceu no dia seguinte? Isso foi no sábado à noite. No domingo, vem para o curso. E aí no domingo, essa mulher vem, me abraça de novo e me agradece muito, porque ela falou assim: Fernando, faz tanto tempo que eu não dormi uma noite assim, descansando realmente, que eu nem sei faz quanto tempo isso acontecia. E dessa vez eu consegui dormir, estou numa leveza, estou num bem-estar impressionante. E aí sabe o que aconteceu? Durante o curso, no intervalo do coffee, a criança resolveu ir no banheiro. Foi ao banheiro e adivinha o que aconteceu? Funcionou normalmente. Eu falei, gente, parece mágica, né? É, parece mágica, mas não é. E a criança funcionou. E aí sabe o que aconteceu? Eu tive mais notícias. Por quê? Porque iam me falando e as pessoas iam me atualizando a história. Isso foi no começo de janeiro. E hoje estou aqui em março gravando esse vídeo. E quando eu cheguei aqui de volta para a Flórida, aqui no mês de fevereiro, no início de fevereiro, que fazia mais ou menos o quê? Umas 3 semanas que eu tinha atendido o casal, eu fui vê-los, encontrei com eles, aí foi interessante, e os dois felizes da vida. A criança estava numa alegria, estava numa felicidade ativa, com um brilho no olhar, e esse casal extremamente agradecido, porque, nossa, as coisas estão cada vez melhores. A criança chegou e falou, logo depois que fez o atendimento, depois de uns dias, ela falou assim: ah, eu quero ir no banheiro, mas não precisa vir ninguém comigo não, eu vou sozinha. Pronto. O que está acontecendo? Olha quanto sofrimento essa família teve, quanto sofrimento essa criança teve. E que bom que esses pais tiveram consciência de buscar ajuda, e buscar uma ajuda que pudesse mudar o campo da família. Por quê? Porque eles tinham consciência que eles poderiam estar fazendo algo ou criando uma dinâmica doentia sem perceber. E eles estavam abertos a entender isso. E graças à sabedoria desses pais que foram buscar ajuda, essa criança hoje tem uma qualidade de vida muito melhor e a família está muito mais saudável. E olha, nem mexi na criança. Onde eu trabalhei? No campo da família. Veja a importância do campo familiar para o desenvolvimento de doenças e de curas das doenças. E esses pais? Esses pais também traziam da família de origem deles dinâmicas doentias. E hoje, como adultos, eles puderam identificar e trabalhar dentro dos níveis de cura e deixar as dinâmicas doentias no passado e trazer para o atual, o presente, aquilo que é mais saudável. E tiveram essa capacidade. E graças a isso, essa criança ficou bem melhor. Qual é o futuro dessa família? É claro que esse futuro é muito mais saudável. Ah, porque agora nenhuma doença vai aparecer? É claro que vão aparecer mais doenças. Mas cada vez que aparece uma doença, você tem noção do que precisa ser trabalhado. E aonde vamos trabalhando? Eu não falei que por trás de toda doença, eu falei lá no vídeo número 1. Se você não assistiu, assista, hein? Lá no vídeo 1 eu falei sobre isso, que toda doença tem, toda somatização tem por trás um conflito emocional infantil. E esse conflito emocional infantil são dinâmicas da família com características doentias, mentes doentias que
as crianças estão lá vivenciando esse mundo doentio inconsciente que nem os próprios pais sabem que estão passando esse tipo de problema para os filhos. Por quê? Porque nem eles têm consciência disso. E por que não? Porque trouxeram da família de origem essas dinâmicas doentias também. Ah, então, e os meus pais, então? Os meus pais trouxeram dinâmicas doentias dos meus avós. Ah, e os meus avós? Então, Fernando, de quem é a culpa? Olha, se você continuar com a mesma dinâmica e passar para frente, eu vou dizer, a culpa é sua, porque ou você acorda e deixa os problemas para trás, aprende e faz algo mais saudável, ótimo! Se não, eu fico olhando lá para trás e falo assim, eu sou inocente, você entendeu que a culpa é de alguém? Ah, muito obrigado, isso não funciona, né? Isso não funciona. E nesse tema que eu estou colocando aqui, eu quero colocar algo que é muito forte dentro da psicossomática, que é o mundo do adulto e o mundo da criança. Mundo do adulto e mundo da criança. Eu, Fernando, eu tenho um adulto e tenho uma criança dentro de mim. Sabe quem controla todo o funcionamento do meu corpo? A minha criança. E sabe o que é adulto? A minha mente. E se a minha mente não está conectada com o meu corpo, com as minhas necessidades básicas do meu corpo, e não souber conduzir o meu corpo, basicamente assim, se o meu adulto não sabe levar minha criança para uma vida mais saudável, então a doença vai aparecer. E sabe qual é uma dinâmica importantíssima de cura? Fazer com que esse adulto que eu tenho comece a dar prioridade e amar a minha criança, dar à minha criança o que infelizmente eu não tive lá no passado. Esse é o grande caminho de cura. Se eu sou adulto, eu melhorando, é claro que eu vou dar uma vida mais saudável para os meus filhos pequenos, como esse caso que eu acabei de falar. E hoje adulto, Fernando, agora não tem mais jeito, eu já tive tantos traumas, nunca mais na vida, você entendeu, Fernando? Eu não tenho capacidade. Tem sim, você precisa se amar, amar a sua criança, você precisa dar uma infância mais saudável para ela, porque a partir de agora, quando você é adulto, você é pai e mãe da sua criança. E agora é a grande oportunidade de você fazer uma grande mudança na sua vida. É esse poder que a psicossomática mostra para você. Hoje você pode dar para a sua criança uma vida mais saudável. E isso faz com que você identifique os traumas e resolva. O que os meus pais adultos não puderam fazer, o meu adulto vai fazer hoje. Isso vai ser bom para quem? No presente, para mim. E no futuro, para os meus filhos, para os meus netos. Já pensou eu ter a capacidade de bloquear uma dinâmica doentia que vem afetando várias gerações? E, a partir de mim, os meus filhos, netos, bisnetos e outros que vêm, de repente, não precisam carregar tudo isso? Você está vendo que o poder de cura não é só para um indivíduo, e sim para um sistema, para uma família? E se você for um profissional e souber fazer isso também, ajudar os seus clientes a se tornarem potentes, ganhar o poder de cura de si mesmo e passar isso para a família, isso não é muito mais saudável? Bom, esse é o caminho da psicossomática aqui da consciência sistêmica. Mudar radicalmente essas dinâmicas doentias no mundo mental, no mundo emocional, no mundo familiar. E nós vamos ver no próximo vídeo os níveis de cura, vou falar mais sobre isso. E esse é o grande poder que a psicossomática traz para você. Eu vou pedir para você fazer algo na sua casa mesmo. Eu vou colocar aqui uns elementos que a gente trabalha dentro da psicossomática, mas você pode fazer isso com alguma coisa que represente o quê? Imagina que essa pessoa aqui representa você que está doente, ou uma pessoa doente. E aí, isso aqui pode representar a doença. Esse elemento aqui tem a parte da frente e tem a parte de trás. Isso é importante, direcionamento, para saber para onde está direcionado. E aí, por exemplo, onde você se colocaria em relação à doença? A doença está aqui, Fernando. Não, a doença está aqui. Não, a doença está aqui do meu lado. Não, ela está atrás de mim. Veja, existem tantas possibilidades, né? E isso é importante. Onde será que está a relação sua com a doença? Isso aqui é um primeiro exercício, mas imagina que foi isso. Está aqui e a doença está aqui. Ok. Então, aí eu vou pedir para colocar novos elementos. Como eu falei de família,
Então eu coloco assim, aonde você coloca o seu pai e a sua mãe nessa dinâmica? Ah, o meu pai e minha mãe? Tem milhões de possibilidades. Onde será que você colocaria? Vamos fazer um exemplo. Ah, então, meu pai está aqui. A minha mãe está aqui. Pronto. Veja, cada posicionamento dá uma dinâmica que eu posso analisar e investigar o que está acontecendo. E lembra que eu falei de família, né? E eu falei do mundo adulto e criança. E de repente fica assim, onde você coloca a sua criança nessa dinâmica? Ó, onde ficaria essa criança? Ah, minha criança está aqui, minha criança está aqui, minha criança está aqui e assim por diante. Uma reflexão para você, como você posicionaria isso? E aí vem uma dinâmica, o que seria o saudável? E você tem noção do que é doentio nisso aqui? Ou no trabalho da psicossomática da consciência sistêmica, isso aqui é uma ferramenta de trabalho. E eu sugiro para você fazer uma reflexão. Faça com você, faça com as pessoas, com seus amigos, com as pessoas que você ama e tentem descobrir o que é o saudável disso aqui. Então, como você colocaria? Como as pessoas que você conhece, os amigos colocariam? E começa a perguntar, o que é o saudável, hein? Bom, uma boa reflexão para você, um bom exercício para você. E é por isso que eu e toda a minha equipe, dentro da nossa missão do Consciência Sistêmica de tornar o mundo mais saudável, estamos querendo trazer para aquelas pessoas que realmente querem ganhar esse poder de cura, ampliar a consciência e levar uma vida muito mais saudável para o futuro e deixar as dinâmicas doentias no passado. Nós estamos pensando em montar um grupo de pessoas para que nós possamos passar esse grande conteúdo, esse intenso conteúdo, essa força de mudança. E por isso, fique atento, você vai ver no próximo vídeo 5 níveis de cura e depois eu vou falar mais sobre esse nosso projeto de juntar pessoas que queiram realmente fazer a diferença na vida e levar a família para um lugar mais saudável. Não é só a família, né? Você também, né? E levar os seus clientes também. Então, se você está sentindo força nisso, quer saber mais, quer realmente aprofundar, quer ganhar esse grande nível de poder, e é possível sim, então acompanhe. No próximo vídeo eu vou falar sobre os 5 níveis de cura. E também vou falar mais sobre esse nosso projeto de ampliação da consciência e tornar o mundo muito mais saudável. E eu quero ver se você veste essa camisa e se você entra também nessa grande jornada que para mim foi essencial. Eu gostaria muito que você também fizesse parte desse time. Então eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!